Em algum momento tu pensou em desistir? Ah, sim, várias. E por que tu não caiu na tentação de desistir? Acho que medo. Porque quem sofre a consequência da desistência sou eu, né? E principalmente os meus pais, meus irmãos. Uhum. Então eu carregava uma responsabilidade muito grande em não desistir, que eu sabia que eu ia impactar eles também, né? Então eles tinham esperança que eu conseguiria me reabilitar. Voltar a andar, voltar a ser feliz, voltar à faculdade. Meu pai é um cara, ele saiu de Capelinha, que é quase no Vale do Jequitinhonha, né? É minha grande referência de vida. E ele é o mais novo de 11. Aos 16 perdeu a mãe e aos 17 perdeu o pai, ou vice-versa. E mais novo de 11, escola pública, se formou em engenharia, nerd de primeira linha, meu pai, né? De estudioso e tal, e sempre se entregou assim pela família, né? E minha mãe também era professora, uma fantástica mãe. Meus irmãos tiveram uma figura quase que paterna na minha vida, e são pessoas que sempre me deram o melhor dos exemplos, nunca se meteram com drogas ou voltaram com o olho roxo para casa. Sempre foram alunos exemplares, formaram na Poli, na USP, em engenharia. E então, assim, eu tinha essas referências, eu sou a soma deles, de verdade. Você conhece eles, você vai ver. E então eu tinha essa responsabilidade, porque eles depositavam em mim muito deles. E eu sabia que se eu entrasse numa depressão ferrada, assim, sabe? Depois disso, um caminho assim de revolta, eles iam ficar muito mal, né? E isso pra mim seria um peso pior do que das amputações, né? Saber que, sei lá, que eu falhei a expectativa deles e tal. Então quando eu pensava em desistir, eu pensava em mim, óbvio, não vou ser demagogo, né? Pô, eu quero andar, quero dirigir um carro. Mas eu também pensava neles, né? Falava, pô, eles querem que dê certo, né? Eles contam que dê certo. Mas teve algum momento crítico que tu percebeu que tu estava mergulhando nessa depressão, nessa revolta, e tu teve que tomar uma atitude para não mergulhar lá, ou tu conseguiu sempre planar por cima disso? Eu tive uma depressão profunda no hospital. Foram 6 meses que dá tempo de ficar deprimido, né? E aí, tem uma história muito boa. Eu fui num show da AC/DC no meio da internação. Juro. Cara, eu entrei em setembro. E aí, quando eu acordei do coma, uma semana depois, meus braços e pernas estavam gangrenados, mortos. E eu acordei e eu lembro que cara, eu era muito... mas eu era muito fã de AC/DC. Mas no nível doentio. No nível que todo dia eu dava refresh lá na página do Orkut. Na comunidade. Pra ver as novas datas da turnê? E não tinha turnê. Eles vieram em 96. Aí eles fizeram uma turnê em 2003 que não vieram pra América do Sul. E aí tava lá 2010, sei lá. E cara... E o AC/DC, 2009, né? Quando eu fui internado. Setembro tava os rumores já quentíssimos. Opa. De que ia ter. Tipo, vai ter o show. Quando eu acordei do coma, a primeira coisa que eu olhei assim, falei, puta. Cara, abriu o Orkut, né? Aí eu falei pra eles, e o show do AC/DC? Ele falou, Pedro, calma aí, deixa eu explicar o que aconteceu. Você quase morreu aqui, todo mundo chorou horrores aqui, desesperado. Esqueça o AC/DC. Eu falei, não vou esquecer. Aí, alguns dias depois, saiu na Folha de São Paulo 2 páginas. AC/DC, estádio do Morumbi, 27 de novembro. Show lá. Pá! E era setembro isso, né? Aí eu falei pro meu irmão, gruda atrás da minha cama aqui. Tipo, aberto. Eu quero que todo dia os médicos venham aqui e vejam esse pôster. Que eu vou nesse show. E aí, falaram que eu era louco, que eu não entendia a gravidade do meu problema. Tudo que você pode imaginar. O médico entrava lá e falava, doutor, eu quero saber do show. Eu falava, Pedro, você tá, cara... talvez você não entenda. Aí eu fiquei um mês assim, não tinha condições de entrar numa cirurgia de amputação. E aí eu peguei uma infecção hospitalar. Aí tive que ir às pressas fazer a cirurgia de amputações. Isso um mês com os braços e pernas mortos. Eles estavam tentando salvar ainda.
não salvar, não tinha como tirar, eu ia morrer numa cirurgia dessa. Entendi. Meus sinais ainda estavam muito ruins, né? Uhum. E aí eu peguei essa infecção, aí falou, é agora ou nunca. E aí foi uma cena muito difícil, cara, que envolve essa depressão toda que eu tava, que eu via meus braços, trocava bandagem, fazia limpeza 2 vezes ao dia, uma dor, assim, morfina. Então eu tava no fundo do poço. Mas eu me agarrava a realizar esse sonho, né? E aí, beleza, outubro, peguei essa infecção, fui às pressas, foi a cena mais bizarra da minha vida, que é meio que me despedir da minha família e sem saber se eu ia voltar ou não. Foi dado de novo uma chance baixíssima de sobreviver. Então no dia que chegou a cirurgia, me levaram de maca, eu vi eles lá, fecharam a porta e não sabia se ia apagar a luz de repente, né? Então uma sensação bem macabra. 13 dias depois eu acordo de um coma, segundo coma, em outubro. E aí eu vejo o contorno do lençol tá bem diferente do que eu tava acostumado. Eu tinha 1,79, 1,80. E aí eu falei, beleza, foi amputado, cara. Putz, aconteceu, mas aliviado também, que eu sabia que eu nunca ia sair do hospital do jeito que eu tava. A amputação era o primeiro passo pra eu ter alta, que eu não aguentava mais. Mas a amputação foi feita por causa da infecção hospitalar? Não, foi feita pela meningite que matou os membros. Tá, mas gangrenou. Mas é o dia da infecção hospitalar que foi o que te fez se despedir da família? A infecção hospitalar, ela aconteceu por estar com os braços e pernas expostos, né? Tinha, tipo... Entendi. Quando está gangrenado, tem buracos, tem... A bactéria entra ali. Ah, entendi. Então vamos tirar para... Estava infeccionado, Entendi. provavelmente era a parte gangrenada. Entendi, saquei. Né? Então, cara, corta pra resolver o problema. Só que eles esperavam o máximo delimitar, ver aonde que ia ser a amputação e também eu tá forte o suficiente. Eu fiquei magro, igual uma caveira. Não ia sobreviver. Sobrevivi. 13 dias depois acordo. Aí já era outubro já, né? E, poxa, tinha que enxerto de pele, fazer o enxerto pegar, né? E tira da barriga a pele, põe nos braços, nas pernas. E uma semana antes do show, o meu médico, infectologista, o Dr. Ofir, que é um amigo meu hoje em dia, pessoa fantástica, chegou e falou, Pedro, eu não sei o que eu tenho na cabeça, mas eu já vi que esse negócio é importante pra você. Eu já percebi que você precisa ir nesse show. Eu tô muito convicto que você precisa ir nesse show. E eu consegui com a direção do hospital uma alta de 2 horas. Eu tinha acesso intravenoso no pescoço aqui na jugular. Tipo, tinha acabado de ser amputado, cara. Eu tava com bandagem assim, enfaixamento. Aí uma ambulância me levou pro show. Parou lá dentro. E eu vi o show. Caralho. E nessas 24 músicas que eu vi lá, eu esqueci do que estava acontecendo comigo. Por 2 horas, a gente chorava, minha família junto. E eu, cara, eu me diverti. Então, ali foi um momento que eu falei, cara, talvez a minha felicidade e o meu senso, assim, né, de felicidade mesmo, não vai estar 100% conectado ao fato de eu ter ou não braço e perna, sabe? Me diverti aqui por 2 horas, eu acho que eu vou poder ter bons momentos na minha vida, né? Quando eu voltei desse show, eu também comecei com um antidepressivo lá e a depressão foi embora. E nunca mais voltou. Caralho. Depressão, eu já vi você contando a sua história também. Não é, hoje eu acordei triste, né? É algo mais a médio prazo, né, e tal, que eu tava tendo esse tempo inteiro no hospital lá, tava no fundo do poço. E ali foi indo embora aos poucos. Óbvio que eu tive meus altos e baixos, mas todo mundo tem altos e baixos. A depressão é diferente. Mas esse show virou meio que uma referência pra ti, de que podia encontrar felicidade em outras coisas, né? Ele teve quase que uma função espiritual ali. Aí eu vi o Wang Xiang fazendo o passinho dele lá, tal, que era o meu sonho de adolescência, né? O show do AC/DC. E realizar ele foi muito maior, por isso que eu às vezes saio pra jantar hoje com o Dr. Ofir, eu falo, cara, você não tem noção do que você fez por mim. Não é só um show. Né? Foi uma provação. Né? Foi bacana pra caramba. Foi quase que científico o negócio ali. Foi. Tu conseguiu ter uma prova de que existe felicidade fora daquele problema que em algum momento deve parecer ser a principal coisa do mundo, né? Eu acho que deu pra perceber que eu sou um cara muito pragmático. Então, se dá pra ser feliz por 2 horas, dá pra ser por Exato. 20 dias. Se dá pra andar 20 passos, dá pra dar 2.000.
Eu acho que, assim, se tem uma prova ali, dá pra esticar ela. É um certo pragmatismo. Agora, como é que é o coma? Como é que é estar em coma? Tu acorda como se tivesse dormido normalmente ou tem alguma experiência durante o coma? Um negócio muito doido, nada demais? Cara, eu respeito quem fala que tem, mas eu não tive. É como se eu tivesse dormido e acordado. A única diferença é que quando você acorda, você tá sob efeito de drogas pesadíssimas, no coma induzido, né, que eu tava. E essas drogas demoram pra sair. A minha noiva, ela é anestesista, poderia explicar melhor. Mas você injeta lá ketamina, tantas outras, e você apaga. Mas depois, quando você acorda, elas têm um efeito alucinógeno muito grande. Muito, assim, uma coisa completamente absurda. Né? Tipo o quê? O que aconteceu? Cara, quando eu acordei, eu jurava que eu tava na África fazendo uma missão, tipo, pra uma ONG lá. Porque antes de eu entrar no hospital, eu tava pesquisando esse tipo de viagem, como que eu poderia me envolver. Porque eu tinha vontade. Esse negócio de adolescente meio idealista, né? Eu tinha vontade de ir pra África, conhecer a realidade lá e construir escola, sei lá, alguma coisa. Então, quando eu acordei, eu tinha certeza que eu tava na África. Aqueles pessoas de avental eram membros da ONG. Aí eu tinha umas viagens que é muito estranho. Você não sabe se tá acordado ou dormindo. É uma mistura de sonho com realidade. E então à noite era tenebroso, que eu tinha umas bad vibes assim muito fortes na UTI lá. Que tu via bicho, monstro? É coisa meio macabra. E tipo eu achava que tipo à noite o hospital lá no subterrâneo rolava a luta do UFC underground mesmo, sabe? E que eu ia ter que lutar com os caras fortão. É Clube da Luta, exatamente. Tipo, sem luva. Até um sobreviver. E eu morrendo de medo, cara. Não, eu não luto. tinha umas viagens assim. Cara, mas é por causa das drogas, não por causa do coma em si, né? Não, as drogas do coma induzido, né? Mas o estar apagado em coma não tinha nada. Era como se tivesse deitado pra dormir. É um instante. E acordou normalmente. É um instante. Caralho. Não teve nada, nenhuma experiência. Eu adoraria, né? Poder contar. Sim, encontrei Deus, ele me falou. Tem gente que vê várias cima, paradas. Encontrei a Deus. Eu não sei se é o coma normal ou se o coma induzido é diferente. Mas os meus 2 comas foram induzidos e eu não tive nenhuma experiência, assim, de coma transcendental, assim, sabe? Tipo, Sim. não, eu dormi e acordei diferente nas 2 vezes.